Olá, meu nome é Alessandra, sou da 13MB e hoje eu vou falar aqui nesse seminário sobre algumas características da colonização portuguesa que acabaram influenciando a sociedade brasileira atual e também os problemas atuais do nosso país. Para isso eu vou estar me baseando nos conceitos que nós vimos nas fichas 5, 6, 7 e 8 em debate sociológico nesse bimestre. Ficha 5. O desencantamento como força da aventura. Bom, com a modernidade e com o humanismo surgindo, o humanismo acabou entrando na cultura, na religião e promovendo as ciências modernas. E com isso, a visão teocêntrica e medieval do mundo acabou sumindo aos poucos, porque agora a razão ela é muito mais válida do que a fé. Daí surge no mundo uma visão moderna, antropocêntrica, racional e individualista. E essa racionalidade que surge com o humanismo e com a modernidade, que nós falamos que traz o desencanto ou o desencantamento, onde é o desmoronamento de crenças, o abandono da fé e a queda da Igreja Romana, Católica Romana, que era o centro e era o que regia a vida dos seres humanos naquela época. E agora não, agora a ciência e a razão começam a dominar isso e a fé fica à mercê do ser humano e não o centro da vida do ser humano. Walter Benjamin e a melancolia. Bom, Walter Benjamin ele afirma que o ser humano, o homem moderno, na verdade, ele acaba com esse desencantamento ficando mais melancólico, ele se sente mais solitário no meio de uma sociedade tão racional, ele se afasta das comunidades e ele começa a sentir a sua vida perdendo o sentido. O desencantamento dos navegantes portugueses. A Europa, antes dessa ciência, dessa modernidade, desse humanismo, onde o homem ele ainda não estava no centro e o centro era a fé, eles tinham uma visão um pouco peculiar sobre o livro de Gênesis, principalmente no que se tratava da questão do Éden. Eles acreditavam que o Éden era um lugar que talvez estava perdido, que eles poderiam encontrar, né, um novo paraíso. Eles achavam que podiam encontrar esse paraíso. Então, qualquer descoberta de rios importantes, de rios grandes, eles acreditavam que estaria ligado aos 4 rios do Éden. Mas com esse tempo passando, com a descoberta da razão, os portugueses acabaram tendo esse desencantamento, descobrindo a América, a Ásia, e percebendo que, na verdade, o novo mundo que eles conheceram não tinha nada de paraíso, nada de Éden, e que, na verdade, não perdia porque eles já conheciam da Europa. O tipo aventureiro. Sérgio Buarque de Holanda ele afirmava que os portugueses, os navegantes portugueses tinham um perfil aventureiro e ele citava algumas características desse perfil. Entre essas características estava a desvalorização da rotina, a busca pelo lucro rápido, apelavam para o improviso, sempre gostaram muito de improvisos e a valorização do risco também. E essas são características, querendo ou não, a gente percebe ainda muito presente na sociedade brasileira, na verdade. Então são características que a gente sabe que vêm desses navegantes portugueses, vêm desse espírito aventureiro deles e que influenciam os brasileiros até hoje. E esse perfil aventureiro, esse tipo aventureiro, que é falado, ele não influenciou só a economia colonial ou a sociedade atual, a questão social, mas também influenciou a forma como a política é tratada aqui no Brasil hoje em dia. Agora, falando ainda sobre esse jeitinho brasileiro, ficha 6, o jeitinho brasileiro de governar. E essa parte dos colonizadores, do tipo aventureiro, acaba influenciando essa parte da política também. O Sérgio Buarque de Holanda, ele cria o homem cordial e nos apresenta o homem cordial, que para ele é a característica máxima de como é o homem brasileiro, a cultura brasileira. E junto dessa questão do homem cordial, ele faz uma crítica ao patrimonialismo muito presente no nosso jeito brasileiro de governar e de viver. Não só ele, mas também Raimundo Faoro também diz que Portugal desenvolveu esse jeitinho
do patrimonialismo, né? Esse jeito político do patrimonialismo, e de Portugal vem para o Brasil. E nesse sistema do patrimonialismo não existe uma separação entre o público e o privado. Os governantes eles vão tratar o Estado como se fosse uma extensão, um patrimônio pessoal deles mesmo. Então, o patrimônio, o Estado é como se fosse uma extensão da família. Cargos públicos privilegiados vão para amigos, pessoas que houve uma troca de favores, familiares. Então o Estado ele acaba não sendo tão democrático assim. Na verdade, é um estado de privilégios, né? A pessoa que é amiga do governante, que apoia o governante, acaba recebendo privilégios a mais do que as pessoas normais. Então a democracia acaba não estando tão presente ali. E querendo ou não, isso é uma coisa que a gente pode perceber muito no nosso Brasil atual, onde o governante ele vai montando, né, convidando pessoas com que ele tem mais afinidade, uma maior afinidade, para trabalhar com ele, e às vezes não trazendo pessoas que têm realmente formação para aquele cargo, e sim pessoas mais pela eu me dou bem com essa pessoa, então essa pessoa vem me ajudar com isso, não o bem do Estado, mas sim o meu bem pessoal. O estamento burocrático. Bom, Faoro ele chama o estamento burocrático de um grupo que controla o Estado e vai utilizar esse poder para preservar os seus próprios interesses, né? O que interessa a eles. Bom, esse grupo ele vai controlar decisões políticas, ele vai manter privilégios a quem eles acham que merecem esses privilégios e ele vai dificultar mudanças sociais profundas. Bom, pelo que a gente pode ver na apostila, o patrimonialismo ele não desapareceu com a independência, não desapareceu com a República, e muito pelo contrário, ele está presente até hoje. E algumas formas que a gente pode ver ele presente hoje com o nepotismo, com o clientelismo, com a corrupção e com o favorecimento político, né? Eu apoio esse político, eu trabalho para essa pessoa, eu tenho uma relação com essa pessoa, eu sou amigo dessa pessoa, então eu recebo benefícios porque essa pessoa está num cargo de poder e ela vai me mandar esses benefícios. Eu recebo esses benefícios por me dar bem com essa pessoa. Então, isso que é o patrimonialismo, e essas são algumas formas a gente ver como ele se apresenta na nossa sociedade atual. E essa valorização, né, de relações sociais, de relações pessoais, não fica presente apenas na política, mas ela também, e é o Estado, né, ela acaba influenciando também a vida e o comportamento social dos brasileiros, da sociedade brasileira em geral. Bom, agora eu vou falar sobre a ficha 7, né? Cordialidade, o jeitinho brasileiro de conviver. Eu já falei um pouco sobre o Homem Cordial, né, de Sérgio Buarque de Holanda, mas agora a gente vai falar especificamente sobre isso, porque na verdade o patrimonialismo e o Homem Cordial andam juntos. Então agora a gente vai falar sobre a cordialidade, que é sobre a parte social da sociedade brasileira. Bom, aqui a gente vai ver que o Sérgio Buarque de Holanda, né, como eu já falei anteriormente, ele cria o conceito de homem cordial. E é importante destacar que cordial aqui não quer dizer gentil, uma pessoa legal. Na verdade, cordial aqui vem de cordiz, que vem de coração. Ou seja, né, o brasileiro ele tende a agir mais pelas emoções e pelos vínculos pessoais do que pela forma formal, pelas regras, né, pela razão em si. E isso vai acabar juntando lá com o patrimonialismo que a gente viu, né? Que o patrimonialismo, ele seria o homem cordial da política, das formas políticas, né? O brasileiro, de modo geral, então essa é uma coisa instalada na sociedade, ele tende a agir, né? Se é meu amigo, a gente pode ver se a regra vai funcionar para ele, né? Para os outros, a regra tem que funcionar 100%, mas para o meu amigo, a gente pode ver o que a gente pode fazer, onde a gente pode mexer para tentar, né, juntar ali a relação pessoal com as regras, né? Essa é a questão do homem cordial e do patrimonialismo, né? As relações pessoais vêm acima da política, no caso do patrimonialismo, que vem melhor para o Estado,
E o cordial de forma geral, né? As minhas relações pessoais vêm antes das regras em si, das coisas corretas mesmo. Agora a gente vai falar sobre o hábitos. A apostila aqui, ela vai nos apresentar, né, ainda na ficha 7, o hábitos, que é um conceito de Pierre Bourdieu. O que significa o hábitos? O hábitos é um conjunto de comportamentos, eles são os costumes, forma de pensar, formas de agir, maneiras de agir que a gente aprende em sociedade, né? Então, isso é o hábitos. E no Brasil, o hábitos ele vai favorecer o que a gente chama de um jeitinho brasileiro de ser. E esse jeitinho ele surge quando as nossas relações são utilizadas para flexibilizar regras e instituições. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Tu sabe o que tu tá falando? Sabe quem eu sou? Conseguir favores por amizade, por grau de parentesco, sabe que é meu pai, né? Sabe que é teu chefe, eu te pago para isso. São onde as relações acabam influenciando tratamentos diferentes por conta de posição social e de relacionamentos. A gramática social brasileira. Bom, segundo Gessé Souza, o Brasil ele possui uma gramática social marcada pela valorização das relações pessoais e pelo aumento da desigualdade. Assim, muitas vezes, o favor vai valer mais que o direito, a amizade vale mais do que a lei e a proximidade vale mais que a igualdade, né? É aquele negócio. O teu advogado pode ser bom, mas o meu toma café com o juiz. Então, no caso, ele teria mais benefícios, ele tem o relacionamento e tu tem a prática. No caso, ele vence por conta do relacionamento, mas que tu tenha talvez mais prática que ele. E a gente acaba tendo um grande problema nessa questão, porque as leis acabam deixando de ser impessoais e acabam deixando de ser seguidas, e acaba surgindo dificuldade nesse processo de avanço da sociedade, de avanço civilizatório por conta disso, né? Porque se eu posso pagar por uma fiança, se eu tenho contatos que fazem eu não ter que cumprir a minha pena, acaba que a lei não vale de nada, né? Porque se eu posso mudar a lei por conta de uma amizade, por conta de valores, a gente tem um problema aí nessa democracia, nessa organização civilizatória. E bom, agora a gente vai falar sobre a ficha 8, a violência, o desafio do processo civilizatório. Norbert Elias ele afirma que a civilização ela é resultado de um aprendizado social. Nesse processo, ele vai envolver autocontrole, respeito às leis, fortalecimento das instituições e a diminuição da violência. Monopólio da violência. Para Elias, em sociedades civilizadas, apenas o Estado deveria usar a força de forma legítima. Por exemplo, a polícia, o sistema judiciário, forças de segurança e coisas do tipo. O problema brasileiro é como essa violência acaba se misturando com o jeitinho brasileiro, né, o problema brasileiro. Quando o Estado ele é incapaz de agir de forma impessoal e de separar a questão Estado da questão relações sociais, nós acabamos abrindo espaço para violência privada, violências milícias, justiça pelas próprias mãos e a exclusão social. E segundo a apostila, a gente vai chamar isso, caracterizar isso como um processo de descivilização, ou seja, de retrocesso. A gente, em vez de avançar como Estado, como país, a gente está piorando cada vez mais. E Elias também vai afirmar pra gente que uma das coisas mais importantes nesse processo civilizatório, na verdade, é a educação, né? Porque a educação, ela vai transmitir os valores para gerações futuras, né? Então, essa transmissão de valores por meio da educação seria importante para essa melhora no processo civilizatório. Conclusão. Bom, depois de analisar, né, esses fatores, esses conceitos que são essenciais, a gente começa a ver que, na verdade, os problemas atuais do Brasil, que a gente pensa que são atuais, na verdade, tem raízes históricas e raízes bem profundas, né? Raízes na Europa, como a gente pode ver lá os colonizadores portugueses, né, com o espírito aventureiro, influenciaram o patrimonialismo, que na verdade não é um conceito criado no Brasil, é um conceito criado em Portugal, trazido pelos portugueses para o Brasil, que a gente aderiu, que formou o jeitinho brasileiro,
que nos mostra que está interligado com a questão do homem cordial, que nos mostra a questão de hipersexualidade e como que isso afeta, né, a violência, causando esse desafio que nós temos no nosso país hoje. Então, é isso.